O tema da minha mensagem hoje são algumas barreiras que têm se interposto entre a fé que a gente deseja ter e a fé que de fato a gente tem tido. Porque a gente quer muito crer em Jesus, mas a vida é muito dinâmica, sim ou não? A vida às vezes nos atropela, as situações vêm. Eu tenho autoridade para falar sobre isso. E existem às vezes alguns desafiadores da nossa fé. E eu fui em busca de começar falando sobre isso, justamente para que a gente já comece o mês podendo identificar quais são essas barreiras que de fato têm se interposto entre aquela fé que a gente sonha em ter. A gente admira pessoas, homens de Deus, Billy Grahams. A gente admira, essas pessoas que fizeram história na fé. A gente olha para a Bíblia e ela é cheia de heróis da fé. E muitas vezes a gente se sente diminuto perto dessas pessoas, porque de fato existem momentos e existem algumas barreiras. E eu acredito muito que essas são as principais barreiras que às vezes se interpõem e que nos fazem às vezes nos sentirmos distantes desses exemplos. A boa notícia é que todos nós somos humanos. E eu amo a Bíblia porque, ao contrário daquilo que a religião apregoa, a Bíblia não nos faz distantes de Deus. Ao contrário, quando a gente olha para Abraão, Isaac e Jacó, quando a gente olha para os profetas Jeremias, Oséias, quando a gente olha para Isaías, quando a gente olha para Davi, quando a gente olha para Pedro, Paulo, Tiago, João, Marcos, Lucas, a gente não está falando de super-heróis, a gente está falando de homens. E quanto mais eu leio, tem mulheres também, temos Déboras, Estés, Rutes, Noemis. Quanto mais eu leio sobre essas pessoas, eu vejo que elas são exatamente isso, pessoas. Pessoas que passaram por dificuldades, que tiveram medos, que muitas vezes desejaram retroceder, mas que apesar de tudo isso, se mantiveram conectadas a Deus pela fé. Essa mesma fé que nós carregamos. Eu queria começar perguntando se alguma vez, assim como eu, você já sentiu que Deus tinha algo muito grande, Deus tem algo muito grande para a sua vida, mas por alguma razão a gente não consegue se mover até esse algo que Deus tem para nós. Vocês já passaram por essa situação ou por essa sensação de saber que Deus tem algo para você, mas por algum motivo parece que você não consegue acessar isso? Parece que por algum motivo é como se a gente estivesse presa entre aquilo que Deus nos chamou para ser, entre aquilo que Deus nos chamou para experimentar. Mas a gente está preso em alguns limitadores, em algumas barreiras que às vezes parece que são maiores que as nossas fés. A gente olha de um lado e vê a promessa, vê aquilo que queima no nosso coração. Mas por outro lado parece que a gente não consegue acessar isso. Parece algo grande demais para nós. E em algum momento eu acredito que todos vocês já passaram por isso. Eu já passei e passo por isso até hoje. Essa sensação de que, meu Deus do céu, parece que tem algo que não faz as coisas serem tão fáceis para mim. Aí a gente se pergunta, será que o problema sou eu? Será que eu estou orando pouco, jejuando pouco, buscando pouco, amando pouco? Eu queria hoje falar com vocês que nem sempre é sobre isso. E eu gosto de falar sobre nós porque é nós mesmos. Somos nós mesmos, eu, você, Jonas. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê Jonas vivendo essa crise de fé. A Bíblia vai dizer que Deus escolhe Jonas para uma missão. E a Bíblia conta que Jonas foge dessa missão que Deus havia estabelecido para ele. Eu vejo Jonas muitas vezes nessa mesma dinâmica, de olhar para aquilo que Deus tinha e de repente parecer que tem uma barreira entre o que Deus está pedindo e aquilo que a gente é capaz de fazer. Jonas olhava para si e dizia, eu não estou preparado para lidar com essa escolha que Deus está mandando eu fazer. Jonas não queria pregar para Nínive. Jonas não queria que aquelas pessoas fossem salvas. E Deus pede para Jonas aquilo que parece que ele não é capaz de entregar. Uma bondade que parece que ele não possuía. Uma virtude que parece que nem ele sabia que ele ia ser desafiado a entregar. E quando eu falo de nós, eu falo também de Moisés diante da sarça ardente. Deus confia para Moisés uma liderança do povo de Israel. E nesse momento, entre a fé que Moisés tinha em Deus e a missão, de fato parecia haver uma barreira. A ponto de Moisés olhar para Deus e dizer, Senhor, quem sou eu para liderar o povo? Quem sou eu para conduzir o povo de Israel? Eu vejo Jeremias vivendo essa limitadora da fé. Quando Deus convida Jeremias para profetizar. E não profetizar qualquer coisa, profetizar para um povo que estava perdido.
E a Bíblia vai dizer que Jeremias diz: eu sou apenas um jovem. Não tem porquê o Senhor me pedir isso. Eu não sei sequer falar. Parece que a fé é pouca. Parece que a gente se desconecta de Deus quando a gente vê o tamanho da missão. Às vezes você está no seu casamento e o seu casamento passa por um momento péssimo. Eu já vivi isso. E eu dizer para Deus: Deus, não dá mais para mim. Eu não consigo mais. O que o Senhor me pede é grande demais diante da força que eu tenho, humanamente falando. Gideão, Deus escolhe Gideão e ele vai para o lagar, e no lagar ele se esconde, morrendo de medo daqueles inimigos, e ele diz: olha, eu sou o menor da casa do meu pai, eu sou a última escolha possível para esse chamado. E eu gosto da Bíblia porque ela mostra pra gente que todas essas pessoas, assim como eu e como vocês, em algum momento, elas sentem esse peso da inadequação, a pressão, a responsabilidade, o medo de falhar. E isso faz parte da nossa humanidade, mas isso de maneira alguma invalida a nossa fé. Às vezes a gente acha que porque a gente tem medo, porque a gente se sente inadequado, a gente questiona a nossa fé, sim ou não? A gente acha que o problema é a gente. E aqui está o ponto crucial que a gente precisa buscar entender nessa manhã. Aqui está o ponto de separação, porque o que separa o nosso chamado e a nossa fé do fracasso não é o nosso talento. Você não vai deixar de fracassar algumas vezes, por mais talentoso que você seja. O que nos afasta do nosso sucesso não é a confiança que a gente tem na gente. O que nos livra, o que nos impede de ter sucesso não é a ausência de falhas. Porque todos nós temos falhas e dá para fazer sucesso mesmo tendo falhas. O que diferencia essas pessoas que hoje a gente lê sobre elas? O que diferencia essas pessoas de não terem sido só mais um no meio de tantos? O que diferencia é que essas pessoas, elas mesmo não tendo tudo sob controle, mesmo não sendo pessoas excepcionais, porque quando eu olho para Gideão, eu não acho que ele era excepcional. Quando eu olho para Jonas, eu não acho nem sequer que Jonas era tão virtuoso, porque ele queria vingança, revanchismo, ele era um patriota, um radical. Mas o que separa essas pessoas de fato não era nenhum talento pessoal, era disposição de dar um passo mesmo com medo, de acreditar mesmo com insegurança. E essa disposição não é por talento humano, é pela fé. A fé é um dom de Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 1 vai dizer a resposta. Diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que nós esperamos, e ela é a prova das coisas que nós não vemos. Fé não é a gente acreditar que tudo vai dar certo. Fé não é a gente sair por aí como Alice no País das Maravilhas, porque o próprio Jesus disse: o mundo jaz no maligno. A fé é a gente agir, e a gente caminhar, e a gente se dispor, e a gente dizer sim para Deus, mesmo quando não existem evidências claras, garantias, certezas de que o caminho é seguro, de que o caminho é fácil, de que vai ser tudo favorável. Fé é a gente confiar em Deus. Fé é a gente colocar Deus acima das circunstâncias. É tão sutil, porque na verdade a gente quer interpretar as circunstâncias, a gente quer interpretar Deus a partir das circunstâncias. Mas fé é a gente colocar Deus acima das circunstâncias. Fé é a gente colocar Deus acima das nossas dúvidas. Fé é a gente colocar Deus acima das nossas limitações, acima das nossas qualidades. Aliás, a fé sadia é saber que Deus nos escolheu porque a gente é amado, não porque a gente merece. Porque se a gente acha que a gente merece, a nossa fé está assentada sobre nós.
Gente, eu não paro de ouvir a tal da música. Eu falei pro Jonas hoje que eu cheguei aqui cantando. A música Único. Porque lá ele diz, porque a gente cria sombras. Ele é maior que as sombras que a gente cria. Ele pergunta, cadê os reinos? Cadê os poderes? Cadê Roma? É tudo pó diante da grandeza do nosso Deus. E fé é caminhar confiando, olhando com os olhos fixos para Ele. Na prática, fé, a fé sadia, é a gente viver entendendo de maneira real que Deus, Ele atua, Ele opera naquilo que é improvável. Tendo nos lábios a resposta que Maria teve. Porque Maria é visitada no momento aleatório, ordinário, para uma missão grandiosa que é muito além da capacidade dela. Então fé é ter a resposta dizendo, olha, eu não entendo, mas eu creio que para Deus nada é impossível. Fé é saber como está em Gênesis, no capítulo 18, no versículo 14, que Deus, Ele opera naquilo que é ilógico. Ele opera no improvável, escolhendo uma menina para ser encoberta por um anjo, para gerar um Messias. E Ele opera naquilo que é ilógico, visitando uma mulher que não poderia ter filhos. E aí ela diz em Gênesis, acaso para o Senhor existe alguma coisa que é demasiadamente difícil? Fé é ter essa resposta nos lábios. É ilógico dizer para um idoso que ele vai ser pai de multidões. Mas fé é dizer, por acaso isso é difícil demais para Deus? É abrir a despensa e dizer, não vai dar. Mas isso aqui não é nada para o meu Deus. Fé é a certeza de que Deus vai agir naquilo que você não compreende. Porque se você compreende, se você entende, se você explica, então é obra humana. Mateus capítulo 19. Jesus então, versículo 26, Jesus então fitando-lhes, disse, para o homem é impossível, mas para Deus. Jesus falava sobre a salvação de pessoas gentias. Jesus falava de mim e de você. Jesus dizia, de fato, eles não merecem, por obras, nenhum deles merecia ser salvo. Mas se você precisa entender a salvação, você não entendeu nada sobre Deus. É no acima da razão humana. Fé é saber que Deus opera na diversidade. E assim como Jó poder dizer, eu sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Mas a gente está falando do homem que tinha perdido tudo, que estava leproso, envergonhado, abandonado, questionado. Porque falar eu bem sei que tudo podes quando está tudo favorável não é fé. É conveniência. Mas Jó não. Jó era questionado. Onde está o teu Deus? Amaldiçoa o teu Deus e pede para morrer. E ele diz, não, eu sei que Ele pode todas as coisas. E que nenhum dos planos do meu Deus vão ser frustrados. Agora, pensa em Moisés, gente. Diante do mar, tendo que levantar um cajado. E a única certeza que ele tinha era que Deus havia mandado. Deixa eu te dizer, quando a única certeza que você tiver é que Deus existe, meu irmão, você tem tudo que você precisa para continuar. Pense em Gideão com um exército pequenininho, tendo que enfrentar um inimigo gigantesco, com uma estratégia aos nossos olhos ilógica, confiando na promessa de Deus. Isso é fé. Jeremias profetizando num ambiente que ninguém queria ouvi-lo sequer. Mas a gente precisa de palco para falar sobre Deus. No meu trabalho ninguém quer me ouvir, eu estou no meio de ímpios. É lá que o Senhor quer te usar pela fé. E
E aí eu fico pensando, porque muitas vezes a gente acha que Deus precisa que a gente saiba tudo, entenda tudo, mas não. Deus não está esperando que Giovanni, que vocês tenham todas as respostas. A única coisa que Deus quer de nós é que a gente dê um passo de fé. Diante dos nossos exércitos, diante das nossas dificuldades, diante do mar vermelho fechado diante de nós, na cova, no meio de leões, na fornalha, no fogo ardente. Porque fé é exatamente isso. Fé é a gente caminhar quando o chão não está visível. Fé é a gente obedecer quando a gente não tem garantia. Fé é entregar o controle quando a gente está doido para controlar. A gente está doido para conduzir, mas pela fé a gente diz: toma, Senhor, controla. Fé é a gente valorizar mais Deus e menos a nossa fraqueza. É colocar sobre Ele o governo, a soberania e menos em nós. Porque me importa que Ele cresça. Maior que toda dor, maior que toda sombra, maior que toda desilusão, maior que toda traição, maior que toda escassez. A fé me diz: é melhor que Ele cresça e que eu diminua. E aí eu fico me perguntando quais são as barreiras que tem nos impedido de caminhar com essa arma poderosa chamada fé. E a primeira barreira que eu queria falar com vocês é quando a correria rouba o nosso altar de fé. A falta de tempo. A gente se apaixona e de repente a gente se esfria. Você já sentiu assim, sem tempo para orar, para meditar na palavra, para buscar a Deus da maneira como você de fato gostaria? Eu me sinto assim toda semana. E olha que eu sou a pastora da casa. A começar de mim, essa palavra precisa ser vivida em mim, a partir de mim. E não é por maldade, não é por descaso. É porque às vezes a rotina, os compromissos, eles vêm acumulando-se, né? E aí é uma avalanche de coisas. E a gente precisa encaixar a fé nos intervalos. E de uma maneira muito pura, às vezes. A gente pensa: meu Deus entende, Deus está vendo que eu acordei, que eu dei uma olhadinha para Ele, que eu fui levar meu filho na escola e que eu voltei. E mal cheguei em casa, eu fui ali, tô falando de mim, tá? Fui limpar cocô de cachorro, fui colocar a roupa para lavar, fui passar o café. E aí respondi o WhatsApp, devolvi ali 3 respostas. E aí eu sentei, e aí de repente eu lembrei que eu tenho que gerar um conteúdo. Eu lembrei que eu tinha que fazer uma reunião, eu lembrei que eu tinha que pagar uma conta. E quando eu assustei, tá de tarde, busca filho, dá uma... Gente... E a gente pensa: Deus está comigo, Deus está vendo que não é por mal. Deus está vendo, Deus entende. E sim, Deus entende. Deus entende. Agora, o que a gente não entende, o que a gente precisa entender é exatamente isso. O que a gente está perdendo por não ter tempo para Deus como prioridade. Que Deus entende a nossa correria, sim. Mas você entende o quanto você perde. E esse dilema e essa dinâmica, e mais uma vez eu vou falar, eu amo a Bíblia, porque ela nos aproxima. Essa dinâmica é velha. Em Lucas capítulo 10, versículo 38 até lá 42, a gente conhece a história de Marta e de Maria. Jesus estava ali na casa daquelas 2 mulheres, daquelas 2 irmãs, e de repente ele começa a falar sobre as coisas. E a gente vê ali Marta querendo servir a ele. E corre para um lado e corre para o outro. E ela não estava fazendo nada ruim, ela estava fazendo algo bom. Ela estava, talvez, no seu entendimento, honrando a presença de Deus, honrando o que aquilo representava. Imagina aquela comitiva de homens e Marta ali preocupada, como a gente se preocupa. Meu Deus, o que eles vão comer, o que eles vão... Sabe? E de repente, há um hiato nesse comportamento. Porque Marta estava fazendo coisas relevantes. Porém, vírgula, assim como nós. Ela
ela não estava fazendo o que era essencial. Ela fez coisas relevantes, assim como eu e você. A gente entra aqui de manhã para servir, sim ou não? Quem serve? E aí a gente corre, a gente se alinha no café da manhã, a gente corre para servir quem está lá fora. A gente se preocupa se o altar está limpo, se o som está ok, se a fumaça está em dia. A gente está fazendo coisas relevantes porque o nosso coração está voltado a servir. A gente quer que as pessoas recebam o melhor, a gente queima por entregar aquilo que a gente recebeu. Ela estava fazendo coisas incríveis. Mas esse excesso de coisas relevantes não pode nos roubar o essencial. Porque senão as coisas relevantes são a causa da nossa fé esfriar. Preocupações. A gente faz tudo, mas às vezes a gente não dá espaço para Ele. A gente chega na igreja às vezes sem entender que o serviço é bom, mas o essencial, o inegociável é a palavra. Não dá para entrar e sair da igreja sem entender que você veio aqui para ouvir a palavra. Eu fiquei pensando nessa mulher. A intenção dela era muito genuína. Provavelmente eu seria Marta, eu não seria Maria, gente. Eu ia estar num corre danado, inquieta, fazendo o certo e perdendo a oportunidade de estar na presença. E a gente precisa entender que fazer menos às vezes é fazer mais para Deus. Há momentos em que parar é avançar. A gente precisa ter cuidado com uma vida lotada de nada. O excesso de uma vida vazia. Porque se a gente faz tudo, mas a gente não para absorver a boa parte. E a boa parte é Ele. Agora, prestem atenção. Porque Jesus para falar com Maria, com Marta. E a Bíblia vai dizer que Ele diz para Marta: você está inquieta. Você está ansiosa. Veja bem, o sucesso da missão, o sucesso da nossa missão, não está em quantas tarefas a gente faz, mas no quão conectado a Ele a gente está enquanto realiza as tarefas. Porque o problema não era que Marta estava servindo. O problema é que Marta estava servindo desconectada da fonte. A Bíblia diz que ela estava inquieta. Quem não anda inquieto, gente? Vocês não andam inquietos, ansiosos e preocupados? No mundo atual, o que a gente tem experimentado é essa inquietação. E a nossa inquietação não nos permite sequer aproveitar Jesus. A gente está tão preocupado. Eu fico imaginando aquela cena, o Messias, que Israel esperava por tantas e tantas gerações, de repente, na sala da mulher, e a mulher não conseguiu se conectar a Ele, porque estava inquieta, cheia de nada. Paliativos. É quando a gente tem filho pequeno e a gente usa dos filhos para ocupar um espaço no casamento. Quem já viveu isso? Eu estou cansada porque o menino, mas você desejou ter o filho. O filho é fruto do casamento. Inquietações que são paliativos para uma desconexão com o propósito original. O chamado para Marta é estar com Jesus. E Jesus não rejeita o que ela fez. Assim como Jesus não está rejeitando o que você faz. Jesus não rejeita, ao contrário, o convite dele é apenas para que ela se permita priorizar o que é eterno. Deixa eu dizer, servir é bom. E quando eu digo servir, não é só na igreja. É servir na sua casa, servir ao seu marido, servir aos teus filhos, servir no teu chamado. Servir é bom. Mas se tudo isso não apontar
para o eterno. A gente não está absorvendo e retendo a boa parte. Gente, esses dias eu falei, nem sei mais com quem, falando de mim, porque a gente quer tanto. A gente quer casa, a gente quer carro, a gente quer prosperidade, a gente quer avanço, a gente quer igreja cheia, a gente quer tanto, a gente quer demais. E a gente se coloca na posição de lutar por essas coisas. E tá tudo bem. Eu quero, você quer, nós queremos. E Deus nos chamou para um governo sobre esse tempo, tá tudo certo. Contanto que a gente entenda que isso é temporário. E que no meio de tudo isso, a nossa fé é o instrumento que vai canalizar isso tudo para o entendimento que nós somos eternos. E Ele é a boa parte. Ele tem que estar na corrida pelo carro do ano. Ele tem que estar na corrida pela casa. Ele tem que estar na corrida pelo corpo sarado. Ele tem que estar na corrida pela igreja cheia. A eternidade não nos será tirada. Carros irão, governos irão, poder irá, vaidade, corpo, rosto. Tudo isso com Ele faz sentido, mas sem Ele, a gente só é Marta. Jesus está nos pedindo nessa manhã para, no meio da correria, a gente parar para ouvi-lo. Porque a Bíblia vai dizer em Romanos capítulo 10, versículo 17, que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Porque essa desculpa que a gente coloca da falta de tempo, ela não vai afetar só o nosso dia a dia, ela acaba afetando o nosso propósito. A gente ouve opiniões, a gente ouve achismos, a gente ouve preocupações, a gente ouve o cenário mundial, a gente ouve o Elon Musk, o Donald Trump, o Bolsonaro, o Lula, a gente ouve tudo. Mas o convite da fé é para que a gente ouça a palavra. Que a gente guarde o nosso coração. O cenário é mundial, pode ser horrível, mas eu creio que meu Redentor vive. Não nos falta fé. Na escola de líderes eu vou pregar sobre fé, né? Aleluia, eu amo falar de fé. O que nos falta é conhecimento da palavra. Vamos correr a corrida que o Senhor nos chamou. Mas enquanto corremos, ouçamos, porque quem tem ouvidos ouça o que diz. Segundo impedimento que tem sido uma barreira para o avançar e para o estabelecer da nossa fé, é quando a gente condiciona o nosso crescimento espiritual a termos companhia para crescer. Ah, gente, sim ou não? A gente quer orar, mas a gente quer que alguém ore com a gente para a gente se sentir motivado. Isso é mais comum do que a gente imagina. Passa pela fé, mas isso contagia todas as áreas da nossa vida. Você quer malhar, mas você não sai de casa sozinha. Você quer correr, mas você não corre sozinha. Você quer começar uma dieta, mas você quer entrar num grupo de 21 dias de jejum intermitente. É como se a gente fosse delegando aquilo que é nosso. Porque a salvação, ela é individual. Ninguém pode segurar na sua mão e por osmose você ser salvo. E a salvação vem pela fé. Então a gente não pode mais ter como impeditivo da fé a falta de companhia. Todo mundo saiu da igreja, eu vou sair também. Todo mundo está ficando, eu vou ficar também. Todo mundo está orando, nossa, a igreja agora está espiritual. Não, é você que condiciona a espiritualidade a um número de pessoas. Porque enquanto houver um espiritual nesse lugar, essa igreja é espiritual. Se eu tivesse alguém para me acompanhar na escola de líderes, eu ia, mas sozinha eu fico sem graça. Ah, mas se eu tivesse alguém para orar, se eu tivesse alguém para me encorajar, se eu tivesse alguém para jejuar, se eu tivesse alguém para ir na célula. O nome disso é dependência espiritual. A gente fala tanto em dependência emocional, mas na igreja existe o fenômeno da dependência espiritual.
A gente precisa entender que essa dependência espiritual, ela não é sustentável. Deus está tratando com cada um numa esfera diferente. Deus tem um momento específico para tratar de cada um. Você agora está super santo e você quer julgar pessoas. Eu estava falando com os meus líderes sobre o de casa em casa. E eu disse, nós vamos ter linhas de pregação. Esse mês nós vamos todos falar pela fé. Por quê? Porque senão um está falando de fé, o outro está falando de batalha espiritual, o outro está falando de avivamento. E aí o que está falando de avivamento quer julgar o que está falando de batalha. O que está de batalha quer profetizar sobre o outro e ver demônio. O que está falando sobre crescimento está achando que a célula do outro não multiplica. Porque a gente tem uma dependência emocional. A gente quer se sentir num ambiente igual para se sentir válido. Isso não é sustentável. Existe um mediador chamado Espírito Santo de Deus. E você com ele é maioria, meu irmão. Você com ele é suficiente. Comunhão, ok. Mas dependência, não ok. A Bíblia vai dizer em João capítulo 14, versículo 16 e 17, ele falava sobre a sua partida. E ele disse, eu rogarei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, para estar com vocês para sempre. Espírito Santo de Deus não é uma bengala, não é um apoio temporário, não é um coleguinha, Ele não vem e não vai. E Ele estará com vocês para sempre. A gente tem que parar de precisar de congresso do Espírito Santo para entrar nesse lugar dizendo, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, me acalma, Espírito Santo de Deus, me direciona, Espírito Santo de Deus, fala comigo, Espírito Santo. Essa tendência não é nossa. Gideão passou por isso. Ele se sentia inseguro, ele se sentia pequeno, ele era o menor da sua casa e ele vivia em busca de sinais com Deus. Ele queria ter certeza que ele não estava sozinho. Ele queria garantias externas, ele queria confirmações, ele queria apoio, e Deus extremamente paciente com aquele homem chamado Gideão, assim como é comigo e com você. Mas tem hora que Deus vai tirando as nossas bengalas. Ano passado eu disse isso para um pastor meu. Eu disse para ele, você vai esperar Deus tirar mais quem da nossa mesa para você se posicionar? Porque se Deus precisar tirar de você de trás das malhadas, arrancando todas as malhadas, Ele vai fazer isso. Depois disso nunca mais saiu ninguém da nossa mesa pastoral, para honra e para a glória do nome de Jesus. E e Deus diz para Gideão com muita clareza, a presença de Deus na batalha é tudo o que você precisa. E a pergunta que eu quero fazer para vocês nessa manhã, a minha pergunta é, será se de fato a gente tem medo de avançar sozinho e por isso a gente precisa de pessoas? Pergunta difícil. Ou se o nosso medo é de fato ficar sozinho e ter que se encarar? Se pergunte isso com muita... Porque às vezes, eu preciso falar isso para vocês, eu me sinto assim. Eu preciso me responder isso, vira e mexe. Será que eu estou chamando fulano ciclano e querendo aderência, porque de fato eu entendo que eles são importantes para o projeto? Ou o meu medo é eu ter que me encarar sozinha diante dessa situação? É ter que olhar para dentro, é ter que encontrar em mim respostas, é ter que olhar para dentro de mim e tirar o que não presta. Será que já não chegou o tempo de você parar de ter inspirações, de você se inspirar em pessoas? Será que nessa manhã Deus não está dizendo para você, ei, eu quero agora que você se torne inspiração para outras pessoas? Porque eu acredito nisso, casa.
e começar a ser seguido. Paulo disse para os seus discípulos: eu queria falar como vocês, a vocês como homens, mas eu não consigo. Eu queria entregar para vocês coisas grandes, mas vocês querem ser tratados como meninos. Será que não é hora de você deixar de ser aquele que vai atrás e começar a ser aquele que guia pessoas, que conduz pessoas, que é referencial para pessoas? Aleluia. Terceiro e último. Não é último, não é penúltimo. Eu fico com medo de falar demais, que eu empolgo. Terceiro impeditivo de amadurecimento, de crescimento, de estabelecimento da nossa fé em nós mesmos é a desmotivação. Sabe quando a gente quer viver um propósito, mas os resultados parecem longe demais e a gente desanima? Nossa, eu vivo isso demais ir na igreja, gente. Eu olho pra minha história e falo: meu Deus, esse lugar é uma Ferrari. E vira e mexe Jesus frapo naquele trem que segura aqui. Qual é o nome do carro? Freio de mão. É que no carro do mar não tem freio de mão mais, né? A gente vai desacostumando com as coisas. E aí, às vezes, a gente fica se questionando, porque a gente tem a palavra, a gente tem a certeza, mas os resultados não vêm, a gente se desmotiva. A gente ora, e a oração é só um silêncio de resposta. E a gente fala: meu Deus, Deus está respondendo. Gente, a Lorena do Kids, todo profeta que vem aqui profetiza sobre ela. E você está ali clamando: Deus, se o Senhor me ama, me encontre. Deus passa por você, e vai na Lorena. E a gente não vê os resultados. E você jejua, e quando você acaba de jejuar, está tudo igual. Até porque o jejum não é para mudar Deus, é para mudar você. Vocês já viveram isso? Cansativo. Quando a gente às vezes quer viver uma vida de santidade, e a nossa humanidade bate na porta e a gente pensa: meu, de novo eu caí na mesma coisa. Porque, gente, sinceramente, isso faz parte, tá, da jornada. O único que não pecou foi ele. Todo o resto peca. Vamos parar de ser hipócrita. O pastor Wesley orou ontem à noite no nosso jejum dos pastores, falou um trem tão bonito. Eu não estou vendo ele não, eu sei que ele está por aqui porque eu escuto a voz ali. Ele falou sobre a santidade, uma igreja santa, no sentido de não se acomodar no pecado, mas de entender que existe graça de Jesus para curar, para salvar, para aperfeiçoar, para levantar, para ensinar. O amor de Coríntios, que suporta, que espera, que crê, que não desiste, que não se abala. Mas eu sei que é frustrante quando a gente luta e de repente a gente está lá na estaca zero. E essa falta de percepção dos resultados, a gente é levado a pensar: meu, será se Deus me chamou mesmo para isso? Será se Deus me chamou mesmo para esse propósito? Será se eu de fato eu estou no caminho certo? Será se de fato eu tenho fé? Não é possível que só eu passe por isso. Se você já sentiu isso, eu quero te dizer que você não está sozinho. Eu sinto isso muito. E aí eu olho para Neemias da Bíblia. Gente, aquele homem serviu mais de 50 anos. Porque ele reconstrói o muro nos dias, né? Em 52 dias. Mas aquele homem serve por décadas. Por décadas. E ele enfrenta durante o seu chamado. Ano passado nós ficamos um mês falando por Neemias. Eu não consegui sair do capítulo 1, do versículo 1. Prolixa. Mas é que a Bíblia é tão profunda, né, gente? Cara, eu sou apaixonada na Bíblia. E aquele homem, durante o seu chamado, ele enfrenta uma zombaria profunda. Ele enfrenta ameaças, ele enfrenta oposição, ele enfrenta desânimo. Em todo tempo as pessoas queriam que ele desistisse. Ele enfrenta ingratidão, ele enfrenta infidelidade, ele enfrenta maus conselheiros que queriam que ele se desvirtuasse. Mas aquele homem continuava. A Bíblia diz no versículo 4 que as pessoas chegam a dizer para ele: olha, a força dos trabalhadores estão se esgotando. Existe muito entulho. Nós não conseguiremos reconstruir esse muro. Porque tem gente que às vezes é usado pelo diabo para dizer para você assim: cara, desiste. De novo? Você já aceitou Jesus 40 vezes.
conseguir, esquece. Você está dizimando, tem 6 meses e a sua vida só piora. É muito entulho, você não vai dar conta. Sabe? Às vezes parece que tem entulho demais. Quando você pensa, mano, você fala, não dá para continuar. É trem demais que a gente tem que cavar. Mas ao invés de desistir, ao invés de ser contaminado pela pouca fé, pelo desânimo, Neemias faz uma oração que às vezes a gente não se lembra de fazer, ou às vezes a gente não quer fazer, porque a Bíblia vai dizer que Neemias ora. E Neemias não ora pedindo para Deus para aliviar o caminho. Neemias não ora pedindo para Deus enviar anjos para desentulhar os muros. Neemias não ora pedindo a Deus por recursos mágicos, soluções milagrosas. Ele não ora para Deus abreviar o tempo. Olha a oração que Neemias faz. Neemias olha para a obra, Neemias olha para o povo, e Neemias olha para Deus e diz: Senhor, agora, pois então, fortalece as minhas mãos. Neemias está dizendo: eu não vou caminhar por motivação, eu caminho por convicção. A nossa alma está tão entulhada que a nossa fé está sendo enterrada. A nossa alma, as nossas desculpas, as nossas frustrações, as nossas emoções, as nossas pirraças com Deus. Eu já fiz pirraça com Deus demais. Parei agora, graças a Ele. Mas muitas vezes o meu cenário era tão difícil, tão cansativo, que eu me assentava como um bebê chorão e dizia para Deus: tá bom, se esse é o amor que você tem para mim, se essa é a vida, tá tudo certo. Mas não porque eu estava disposta a trabalhar e lutar. É porque eu dizia: você não me ama o suficiente para me encontrar. Pirraça espiritual. Às vezes a nossa alma está entulhada disso. Ai, por que Deus não responde a minha oração? Por que todo mundo prospera? Por que eu nananã? Porque Deus só faz isso comigo? Porque fulano já casou, ciclano está feliz, Beltrano está prosperando, nananã viaja, eu estou aqui na igreja, eu te sirvo, eu venho, entulho espiritual. E a gente quer que Deus abrevie. Deixa eu te dizer algo sobre fé, que não é fácil, mas é a verdade. A sua fé, ela não pode ser alimentada por motivação, porque a motivação vai falhar. A motivação vai faltar, porque falta para mim, falta para os meus pastores. Muitas vezes a gente não se sente motivado, porque carregar a cruz às vezes requer de nós aquilo que Jonas viveu, uma bondade que a gente não quer exercer, uma paciência que a gente não quer entregar. A gente não quer se calar, a gente quer. Se a nossa fé estiver assentada e depender de motivação, vai chegar um momento. Mas deixa eu te dizer algo que não falhará jamais: a fidelidade de Deus. Repete comigo assim: quando me faltar motivação, vai me sobrar convicção. Paulo disse em 2 Coríntios, capítulo 5, porque nós andamos por fé, nós não andamos por vista. Eu não caminho por aquilo que eu vejo, por aquilo que me alimenta, por aquilo que me faz bem. Nós caminhamos por fé. A emoção vem e vai, a motivação ela supre, mas depois ela se esvai. A gente não caminha pelo que a gente vê, a gente não caminha por aquilo que a gente sente, a gente caminha por aquilo que a gente crê. E a gente crê no que é eterno, não passageiro. Ai, Gi, isso é muito lindo, mas na prática, eu vou te falar na prática. Na prática é você não olhar para a porta fechada. É você dizer: se fechou essa, meu irmão, é porque vai abrir outra maior. Eu posso estar no vale, mas depois do vale, logo ali na frente, Deus planejou uma plataforma de vitória. É caminhar como Isaías, porque ele disse: aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Hebreus capítulo 10 diz assim: porque ainda
Em visões falhamos, mas aquele que fez a promessa é fiel para cumpri-la. A nossa fé não está sentada na motivação de que as coisas vão bem, mas na convicção de que Deus é fiel. Ele é fiel, se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Se Ele disse que faria, Ele vai fazer. Jesus está no Getsemane para morrer na cruz. Seus discípulos haviam dormido enquanto Ele orava. Nem companhia Ele teve. Quando você for a Jerusalém, você vai. A fé é a certeza das coisas que nós não vemos, mas nós cremos. Você vai perceber que Getsemane é um lugar menorzinho que isso aqui, menor que essa igreja. A gente acha que é um jardim tipo Amazônia, né? Eu achava que era um jardim enorme. É do tamanho dessa igreja, talvez menor. Apinhado de árvores, é um lugar lindo. E a Bíblia diz que Jesus vai orar naquele lugar às vésperas da festa da Páscoa. Estava lotado de pessoas. E a Bíblia diz que Ele se afasta dos seus discípulos, mas Ele não estava sozinho, Ele estava no meio da multidão. Jesus ali experimenta a pior solidão que um homem pode experimentar, que é a solidão experimentada no meio de milhares de pessoas. É quando você tem tudo, mas não tem nada. É quando você está rodeado de pessoas, mas ninguém consegue acessar a tristeza da sua alma, o vazio da sua existência, aquele medo que te faz tremer os ossos. Não tem palavra que consola, não tem voz que acesse. Essa é a pior solidão. E a Bíblia diz que Jesus está ali no Getsemane, prestes a ir morrer. É tanto medo. Jesus tinha consciência da dor que ele ia enfrentar, porque o nosso pecado, meu irmão, é grande demais. A nossa maldade é grande, ela pesa, e Jesus sentiu o peso disso. O peso da doença, o peso do pecado, o peso da dor. Jesus sofreu tudo que um dia você pode imaginar sofrer. Câncer é horrível, sim ou não? Multiplica o câncer com a síndrome, com a pior doença da terra, com a dor que a morfina não cura. Ele experimentou, porque na cruz Ele leva toda a enfermidade, não somente uma. Experimenta a prostituição, a maldade, a pedofilia, o homicídio. Experimenta a mentira, a glutonaria. Experimenta a arrogância, o ego. Experimenta o peso do pecado que Ele levou sobre Ele. Então naquele momento Jesus vislumbra a via dolorosa que Ele ia enfrentar. E a sua dor era tanta que a Bíblia vai dizer que Ele faz uma oração dizendo: se possível, afasta de mim esse cálice. Mas na sequência Ele diz: mas que seja feita a sua vontade. Jesus não inverte a ordem das coisas. Jesus ensina para nós que a fé exige de nós caminhos que às vezes a gente não vai ter nenhuma motivação de passar por eles. Caminhos de perdas, caminhos de solidões, de silêncios. A gente tem que deixar pessoas irem. A gente tem que se adaptar a realidades. Mas a fé, ela não se funda em motivação, ela se funda em convicção. A gente não pode querer colher antes de plantar. A gente não pode querer ver frutos antes de sermos fiéis. A gente não pode querer ter respostas antes da gente orar. A fé requer o enfrentamento dos processos. Paulo explica a fórmula da convicção, a fórmula da resiliência espiritual. Paulo em 2 Coríntios capítulo 4 vai dizer: olha, em tudo nós somos atribulados, mas nós não somos angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas jamais desamparados, abatidos, mas não destruídos. Porque a nossa fé não se estabelece no momento, na motivação, mas naquele que chamou, naquele que prometeu, naquele que nos sustenta. Por isso ele conclui: nós não desanimamos, embora do lado de fora a gente esteja se desgastando, interiormente nós somos renovados dia após dia, porque esse sofrimento leve e passageiro, ele produz em nós uma glória, e essa glória é eterna, e o peso da eternidade é maior que todos esses pesos. Aleluia. Então, meu irmão, se você está desmotivado, não ache que o problema é a sua fé. Apenas assente o seu coração na palavra. E para a gente terminar, muitas vezes são os fatores externos, as desculpas, aquilo que a gente não controla. Tem
Tem gente que se afasta de Jesus porque perdeu alguém. Como eu posso crer num Deus? A gente viu isso com a Roberta, gente. A Roberta vem para a igreja e posta. E as pessoas vão dizer para ela: como é que você crê num Deus que não te cura? Se a gente assentar a nossa fé nos imprevistos, se a nossa fé depender de respostas, de trabalho, de prosperidade, a gente vai realmente ser invalidado na nossa fé. Não são as circunstâncias de fora que definem a nossa fé é que responde a tudo isso. A gente não pode mais caminhar colocando na conta de Deus coisas, pessoas, situações, frustrações que não vêm dEle. E se Ele permite, é porque Ele quer nos aperfeiçoar. E se Ele permite, é porque Ele quer nos moldar. Se Ele permite, é porque Ele quer passar por tudo isso ao nosso lado. Sabe, todos esses fatores externos que a gente coloca como impeditivo da nossa fé, essas respostas que a gente quer imediatamente, isso tudo é uma cortina de fumaça que a gente estabelece e que vem para mascarar algo que é mais profundo. E muitas vezes esse algo mais profundo é o nosso medo. Medo de não ser bom, medo de falhar, medo de não conseguir, medo de retroceder, medo de não dar conta. Mas a Bíblia diz que aquele que colocou a mão no arado, ele não é digno de retroceder. A gente vai pegando essas desculpas e a gente vai se respaldando nelas porque a gente tem medo de sair da zona de conforto. E o nosso medo maior é o medo de não confiar em Deus o suficiente. Às vezes a gente não quer fazer as coisas porque no fundo, a gente tem medo de não ter fé o suficiente. E se eu fizer e eu não conseguir? E se eu ofertar e Deus não me suprir? E se eu sacrificar? Eu já entreguei nessa casa aqui sei lá quantos carros, pelo menos uns 5, 6. E eu não entreguei porque eu ia comprar outro na semana que vem. Eu entreguei porque eu confiava em Deus. Porque talvez esse era o caminho para minha fé ser moldada, para minha fé ser aperfeiçoada. Às vezes o nosso medo é não dizer assim: olha, eu hoje não fui para a igreja porque estava chovendo, é um fator externo. Mas na verdade a gente tem medo de admitir: eu não fui porque eu realmente não queria ir. E eu só coloquei na chuva uma desculpa. É mais fácil a gente dizer: eu hoje corri, eu não tive tempo para orar, do que a gente admitir. A gente tem medo de dizer para a gente mesmo: cara, eu não orei porque isso não foi uma prioridade para mim. Eu mesma não orei porque eu não quis. A gente vai adiando o nosso crescimento espiritual porque a gente vai dando desculpas e desculpas e desculpas de coisas que estão além de nós. Eu não fiz porque Ele não me chamou. Cara, faz assim mesmo. Aí eu olho para Moisés, Senhor. Deus levanta Moisés, diz para Moisés que ele vai liderar o povo. E aí Moisés não estava nem de fato vivendo um momento ideal. E o povo de Deus muito menos, o povo era escravo. E aí Deus vai lá e chama Moisés para a sarça ardente. Deus diz: cara, eu vou te mostrar que eu estou acima das circunstâncias, das desculpas, dos fatores externos. E aí Deus chega para Moisés chega para Deus e diz: Deus, quem eu sou? Eu não sei falar bem, tá vendo? Eu tenho uma desculpa, eu tenho um fator aqui para te apresentar. Sua falta de eloquência, sua falta de capacidade, seu passado, fatores que você não controla. Que culpa eu tenho? Eu sou gago. E aí Deus diz para Moisés: Moisés, eu só quero sua obediência. Só me obedece. A gente vê Jesus chamando Pedro para andar sobre as águas. Na verdade ele não chamou Pedro, né? Ele estava lá, ele aparece. E aí todo mundo olha para o mar, olha para a tempestade, olha para a água. Mas Pedrão, meu irmão, não dá desculpa nenhuma. Pedrão mira no mestre. E Pedrão põe o pé na água. Os outros olharam para tudo, menos para quem estava ali, acima da tempestade, no meio da tormenta. O que Deus quer de nós é isso, que a gente dê um primeiro passo como Pedro, confiando que Deus é maior do que esses obstáculos. E quando eu tiver um salário, eu vou ofertar. Meu irmão, oferta com o que você tem. Só obedeça. Para de botar a conta para todo mundo pagar esse boleto. Até o diabo está pagando boleto que não é dele. A fé sadia
Não é a fé que fica dependendo de sinais e de cenários. A fé sadia precisa também de obras. Foi Tiago quem disse. Assim também a fé por si só, se ela não é acompanhada de obras, ela está morta. Não adianta a gente crer em Jesus se a gente não botar o pé para fora do barco de vez em quando e caminhar em relação a Ele. Não adianta a gente achar que Deus precisa nos dar toda a condição. Porque sem obras, sem a capacidade de se mover, sem a capacidade de crer, sem a capacidade de se movimentar, é no movimento que as coisas acontecem. Toda água parada morre. Eu vou encerrar porque eu sei que está passando o tempo e tem um trem aqui que eu botei, tem trem demais. Eu queria muito terminar fazendo para você esse convite hoje. De abandonar as desculpas, de encarar esses impeditivos. Seja o impeditivo da falta de tempo, seja o impeditivo das circunstâncias externas, seja o impeditivo da falta de companhia, seja o impeditivo de um cenário não ideal. Eu vou encerrar falando com vocês um negócio muito legal que eu falei na minha comunidade. Não tem nada a ver com Bíblia agora, tá? Na minha comunidade eu falava com as meninas sobre o desafio da gente se movimentar, da gente cuidar de nós mesmos. E lá na minha comunidade não é um ambiente meramente espiritual. Eu trouxe um exemplo de uma mulher chamada Rosa Parks. Quem conhece essa mulher? A Bíblia vai dizer que essa mulher, ela nascida na década de 1955 lá nos Estados Unidos. Essa mulher vivia num cenário de segregação racial horroroso. E a gente fala dessa mulher porque um belo dia essa mulher resolveu fazer uma escolha que impactou todo um país. Naquela época os negros, eles viviam e eles eram segregados dos brancos. E eu já ia falar, a Bíblia diz, mas a história conta sobre essa mulher, que um belo dia ela entra num ônibus e ela se assenta numa cadeira. E aí alguém diz para ela ceder o seu lugar, porque afinal de contas ela era negra. E ela não poderia ficar sentada enquanto tivesse um branco em pé. E a Bíblia diz que essa mulher, Rosa Parks, nesse dia, resolve dizer não. Não vou me levantar. Uma mulher indefesa diante de um sistema gigantesco que cometia violências e atrocidades. Mas a Bíblia diz que essa mulher teve um posicionamento. Essa mulher numa manhã tomou uma decisão. E por causa dessa decisão, o sistema de governo daquele país chamado Estados Unidos da América foi abalado. E uma vez foram entrevistar essa mulher. E é aqui que eu quero chegar com vocês. Essa mulher estava num cenário completamente desfavorável. Ela era uma negra, uma mulher. A minoria da minoria da minoria naquele tempo e ainda mais, né? Cenário desfavorável. Ela sabia que aquela decisão dela podia custar até a vida. Ela sabia que era algo difícil de se fazer. Minimamente contra um sistema para a gente é difícil. Eu estou fazendo um sunset, a religião está me batendo, porque afinal de contas crente não pode se divertir. Crente tem que fingir que é uma coisa que não é, para todo mundo acreditar que ele é aquilo que ele não é. Mas aí se a gente finge, todo mundo finge que acredita, está tudo certo. Mudar um sistema requer muita coragem. Aquela mulher poderia, assim como eu e como você, ter pensado, cara, sozinho eu não faço a diferença. Para que eu vou me expor? Para que eu vou dizer não? Eu sou só uma mulher, a minha escolha não vai mudar nada. Eu só vou colher prejuízo sozinha. Meus filhos vão sofrer, eu não faço a diferença. Mas a Bíblia diz que aquela mulher, quando foi entrevistada, ela deu uma resposta. Perguntaram para ela, por que você fez isso? Por que você disse não e se manteve sentada? E ela disse algo que me impactou e eu quero falar isso para vocês hoje. Ela disse, olha, você nunca deve ter medo de fazer aquilo que você acredita ser o certo. Você nunca deve ter medo. E a minha pergunta é, qual é o ônibus espiritual que a gente está se assentando hoje, que a gente tem que escolher ficar sentado? Qual é a decisão que está te faltando tomar dentro da sua fé? Que você tem adiado? Qual é o papel que hoje o Espírito Santo está te convidando a reivindicar
de Deus através da sua fé? Qual é o posicionamento que até aqui você acreditou que não ia mudar nada, que não ia fazer diferença? Qual é o banco que você tem que se assentar na sua fé hoje, dizendo: daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, pode ser difícil, o cenário pode ser horrível? Qual é a cadeira de confiança que Deus hoje te convida a se assentar? Para que talvez a partir disso, assim como essa mulher, você possa ver a sua vida sendo transformada, a sua casa ser transformada, o seu relacionamento com Deus ser transformado, o seu chamado ser transformado. Qual é o pequeno gesto hoje de obediência que você pode tomar diante de Deus, que pode causar para você uma transformação gigantesca, que vai transcender, que vai gerar peso de eternidade? Qual é a decisão hoje que, igual essa mulher, você pode tomar? Porque ela não esperou ninguém, ela não esperou o cenário ideal, ela não pediu ajuda, ela simplesmente se posicionou. Queria terminar te dizendo que para Deus não é sobre o tamanho, não. Um pequeno passo dado hoje, dia 2 de fevereiro, pode modificar o que você vai colher no dia 31 de dezembro de 2025. Amém? Você pode aplaudir o Senhor nessa manhã? Aleluia.